Raríssimas, raríssimos e raríssimes, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia é hoje? O dia 3 de setembro de 2025, quarta-feira, ao som de um concerto de passarinhos que eu gravei agora de manhã. Eu já tenho nem sei quantos gigabytes, terabytes desses passarinhos que eu acabo gravando aqui em casa. Por que gravar de novo? Porque, sei lá, dessa vez tinha um mix, a orquestra ali parecia ser um pouco diferente. Eu achei que ela podia alegrar um pouco a nossa conversa pensando até num livro que acho que fez muito sucesso na década de 70, que chamava Primavera Silenciosa. A Primavera Silenciosa dizia respeito aos efeitos dos pesticidas, o DDT que estava devagarinho se infiltrando, né, na cadeia alimentar. E o efeito que você percebe disso é o envenenamento dos pássaros, e tem cada vez menos pássaros, isso significa primaveras cada vez mais silenciosas. Bom, a primavera está chegando e felizmente ainda tem passarinhos cantando por aqui. Isso é um bom gancho para comentar com vocês um vídeo que eu assisti ontem, extremamente interessante, muito bem produzido e levemente desesperador por várias razões, sobretudo nas que tangem ao comportamento humano. Eu vou fazer um parêntese aqui. Esses dias, perdão se o radinho tem sido um pouco mais errático, um pouco mais incerto, né? Muitas vezes eu acabo não conseguindo gravar todo santo dia por conta de alguns compromissos familiares. Está tudo bem, mas é que às vezes a gente tem que correr para lá e para cá, eu acabo não conseguindo gravar. Eu aviso quando eu consigo, aviso no Twitter, no nosso canal no WhatsApp, nosso canal no Telegram, mas eu sei que muitos de vocês acabam não vendo, né? Paciência, então lamento, mas bom, cá estamos. E essa questão como hei de dizer, eu acho que não tem jeito, acho que o jeito é usar um palavrão, né? Um palavrão que parece algum tipo de doença sexualmente transmissível, né? Algum tipo de pereba, não sei, que é escrúpulo. Escrúpulo parece alguma coisa que se você não lavar a mão direito, não, escrúpulo. Eu fiz um vídeo curtinho esses dias no Roda e Avisa, que é um podcast que eu criei há muito tempo, criei em 2003 e continua firme e forte, né? Escrúpulo que é uma palavra que está entrando em extinção, né? Que realmente é o segredo do seu fracasso corporativo, né? Que é o que vai justamente definir até que ponto você sobe na hierarquia de qualquer empresa. Pois bem, eu fiz esse vídeo sem imaginar o que eu ia assistir na sequência no canal do Veritasium, que é um canal que sempre comparece aqui no Radinho. O canal que sempre traz superproduções, ele está há bastante tempo no ar já, ele já tem patrocínios extraordinários, não vem ao caso, né? O que é interessante é que esse vídeo do Veritasium acaba explicando uma notícia que eu li esses dias no Estadão e que tinha me deixado um pouco intrigado. O Estadão estava reportando a apreensão de uma carga gigantesca de sementes piratas. Eu falei, meu Deus, o que é uma semente pirata, né? Pensei que o software fosse software pirata. Uma semente pirata, o que ela tem uma perna de pau, ela anda com uma espada, o que é uma semente pirata? Bom, agora a gente vai entender tudo. Eu finalmente entendi um pouco dessa história da Monsanto. Plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados aí de um pequeno intervalo em que eu tive que me ausentar, mas vamos voltar, retomar aqui a conversa. Monsanto com esse nome que parece abençoado, sei lá, água benta, né? Pois bem, a história que o Veritasium conta muito bem é que na década de 40, em 42 mais precisamente, um químico americano estava ali preocupado porque o jardim dele tinha uma certa erva daninha, que eu não sei como é que se chama em português, que os filhos dele eram alérgicos, então causava um monte de problema. Aí o cara falou, cara, quer saber? Eu vou descobrir algum jeito de matar essa erva daninha. E aí ele começa de maneira bastante sistemática, afinal ele era um cientista, aparentemente sem muita preocupação com as consequências, mas ele vai. Eu acho que na 100ª substância que ele testa, a substância, acho que se eu não me engano eram hormônios, né, ele borrifa e adivinha o que acontece? A erva daninha morre. Que beleza, aí ele borrifa na grama, a grama não morre. Então ele tinha criado um herbicida que era bastante seletivo. A grama não morria, né? Agora você entende por que aqueles gramados americanos são espetaculares. Porque os americanos gastam uma grana louca, como é que chama? Borrifando ali, né, algum tipo de herbicida que mata tudo menos a grama.
Que beleza, não preciso dizer que isso acabou virando um sucesso comercial extraordinário, porque, veja bem, não é só uma questão de jardins aqui, né? Ervas daninhas atrapalham a agricultura. E uma boa parte das coisas que a gente consome, trigo, milho, arroz, na verdade são variações de grama, são todas gramíneas. Então, se você tem um jeito de, sei lá, borrifa aquele troço numa plantação de arroz ou de milho, seja o que for, e morre tudo, menos o milho, pô, tá valendo. Isso vira uma revolução, de repente no mundo inteiro está todo mundo usando zilhões de toneladas dessa substância, a substância que a primeira que ele descobre, acho que ele chama de 2,4-D, depois ele bota ali um cloro, uma coisa qualquer. Se vocês tiverem curiosidade com relação à química, assistam ao vídeo, o vídeo está muito bem produzido, não é? Então ele logo na sequência desenvolve a 2,4,5-T e é um sucesso extraordinário, aquilo funciona extraordinariamente bem, né? E inclusive acaba tendo uma aplicação um pouquinho inusitada na Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, que beleza. Guerra do Vietnã, você tem o Sul, que em princípio, está lutando contra o Norte, e o Norte é comunista, então o Sul não é comunista, então o Sul pede ajuda dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não estão querendo, eles provavelmente estão enxergando o comunismo como uma praga, não é mesmo? Então como é que a gente acaba com a praga do comunismo? Vamos ajudar o Vietnã do Sul. E o problema é que o pessoal do Vietnã do Norte, eles eram muito bons de guerrilha na selva. Então na selva os caras dominavam, não tinha como tirar os caras de lá, os caras faziam túneis, faziam armadilhas. Você já deve ter visto 32 filmes com relação à Guerra do Vietnã. Então, nós temos aqui um produtinho que acho que vai resolver essa história. Eles vão pegar esses herbicidas, vão combinar ali, né, fazer um mix, vão chamar de agente laranja, e eles usando aviões, eles vão borrifar zilhões de toneladas desse agente laranja em cima das florestas. Adivinha o que acontece? A floresta praticamente é desintegrada e os guerrilheiros não têm onde se esconder. Que é uma tática muito, muito, muito estranha. Todo dia eu realmente fico pasmo com a perversidade da mente militar. Como é que alguém consegue imaginar, olha, vamos dizimar uma floresta só para conseguir achar os caras que estão ali dentro? Acontece que essa eficiência, né, devastadora do agente laranja, do 2,4-D, do 2,4,5-T, ela começou a ter, digamos assim, um lado B. Né, teve um acidente em uma das fábricas da Monsanto, uma explosão, aquelas substâncias todas foram para a atmosfera, os trabalhadores todos começaram a passar mal, a pele dos caras virou um horror, começou a parecer um filme de zumbi, o que está acontecendo, ninguém conseguia saber, e começam a vir sinais ali de que realmente, puxa, isso pode provocar problemas de pele. Bom, a hora que os caras jogaram agente laranja no Vietnã, aí a coisa ficou bastante clara. A pele das pessoas que foram expostas ao agente laranja simplesmente virou um show de horror. Os próprios soldados americanos desenvolveram problemas medonhos de saúde. E a questão é, o que está acontecendo? Porque, em princípio, desde o começo, literalmente, estava claro que essa 2,4-D, 2,4,5-T, eles só afetavam plantas, eles só afetavam alguns tipos de plantas, só as ervas daninhas. Eles eram inócuos para seres humanos, para qualquer tipo de animal, não tinha problema nenhum. Mas aí pesquisadores perceberam que no processo de fabricação dessas moléculas, né, o que acontece é que é um processo bastante delicado, temperatura, pressão, tal. Se você descuidar da temperatura, se a temperatura passar alguns graus, você começa a produzir por tabela dioxina. Dioxina, eu ouço essa palavra com mais frequência do que o normal, porque minha mulher trabalha na área ambiental, e dioxina eu sei que é um pesadelo. É uma substância simplesmente nefasta. Não é? Então, uma proporção muito pequenininha, mas basta uma dose simplesmente ridícula de dioxina para fazer um estrago monumental na saúde. Os pesquisadores mandam as cartas para Monsanto, para Dow Química, os caras sentam em cima, não estão nem aí, não é? Mas na hora que a guerra do Vietnã, continuam vendendo por muitos anos, décadas e décadas, essa porcaria, né, com dioxina e tudo, mas a guerra do Vietnã torna tudo insustentável. A sorte é que um outro cientista, né, da Monsanto,
ele começou a descobrir uma alternativa, para pesquisar uma alternativa para essas duas substâncias que podiam ter dioxina, e aí ele também começa a experimentar, eureka, ele descobre como é que se chama? Glifosato, se eu não me engano esse é o nome da substância. O glifosato é uma substância que atua diretamente num processo vital de qualquer planta. A planta tem aqueles processos super complicados, tem enzimas ali para catalisar o processo. Essa substância engana a enzima, a planta simplesmente para. Então ele inventa esse glifosato, não é? E é um absoluto sucesso porque você borrifa em cima de qualquer coisa e morre tudo. Aí você fala, cara, pensando, parece algum filme de horror, alguma invasão alienígena, né? Guerra dos Mundos, como assim? Mas morre realmente tudo, mas tem a vantagem de que ele se degrada, ele vai para o solo e depois de um tempo se degrada. Então veja que magnífico, né? Você vai plantar, então antes de plantar você borrifa esse produto que foi chamado de Roundup, bonito nome, você borrifa Roundup, mata absolutamente tudo, né? E aí você planta a sua colheita, você planta o que você quiser, lá, arroz, etc. e tal, acabou, você borrifa de novo, então é isso, você mata tudo, planta, colhe, mata tudo, planta, e assim vai, né? Que beleza, a Monsanto, pronto, começa a fazer rios de dinheiro com glifosato, mas acontece que de repente até dá, quem sabe, para você fazer uma melhoria, porque, veja, você só pode passar 2 vezes, e se crescer erva daninha durante, né, o crescimento das plantas, o que você faz? E aí a Monsanto acaba descobrindo, eu tinha um concorrente ali que estava começando a ver como é que, peraí, será que eu consigo tornar essa planta, a colheita, por exemplo, o tabaco, resistente ao Roundup? Então eu posso jogar em cima do tabaco, então não tem problema, não preciso esperar, né? A Monsanto fica desesperada que alguém vai descobrir como que consegue de repente fazer uma semente que seja resistente ao Roundup. O que ela começa a pesquisar? Puxa, como é que eu descubro aqui alguma coisa que é resistente? Bom, imagina, ela estava despejando, as fábricas estavam despejando um monte de lixo tóxico no meio ambiente, uma beleza, uma coisa pavorosa, não é? E eles foram pesquisar ali a água, né, que estava toda contaminada, mas eles descobriram que algumas variedades de salmonela tinham descoberto como sobreviver. Porque, aliás, vamos fazer um parêntese aqui, o glifosato, ele atinge o metabolismo de plantas, bactérias e fungos. Humanos, mamíferos, não. O cachorrinho, o urso panda, não. Mas, cara, bactérias, fungos e plantas, morre tudo, né? Mas então, quando eles vão ver, tem ali uma salmonela feliz e contente, eles descobrem uma mutação, eles exploram essa mutação, eles conseguem pegar essa mutação e colocar numa semente de soja. Então, eles conseguem fazer uma soja que é, adivinha, imune ao Roundup. Então, que beleza, agora eles têm o ciclo completo. Vamos fazer o seguinte, você quer plantar soja? Então você compra as nossas sementes e aí você pode usar o nosso herbicida Roundup, né, o tempo todo, quanto você quiser, porque aí não vai ter nenhuma concorrência para a sua soja, que é uma soja da Monsanto, né? E aí é uma beleza, porque aí, pronto, está resolvido. Agora a Monsanto ganha nas duas pontas. Ela ganha com a semente e ela ganha com o herbicida. E a semente dela foi desenhada para resistir ao próprio veneno que ela própria criou. A questão aí é que isso, ok, maravilhoso, mas tem um problema nessa história. Isso faz com que você fique praticamente um escravo da Monsanto. Porque para você usar o Roundup, você tem que comprar a semente da Monsanto. Ela fez várias sementes resistentes ao Roundup, né? Mas se você usa as sementes da Monsanto, você tem que assinar um contrato super leonino que fala o seguinte, olha, você não vai poder usar as suas próprias sementes. Porque imagina, você plantou soja, você pode usar sementes que... Não, você tem que jogar todas essas sementes fora e você tem que usar as nossas sementes de novo. Então você sempre vai ter que comprar as nossas sementes. Você não vai poder mandar suas sementes para um amigo. Você não vai poder mandar essas sementes para qualquer outro lugar. Não, isso é pirataria. Você está forçado daqui para frente a comprar o Roundup da gente e comprar as sementes da gente, senão isso é crime. Crime que a Monsanto vai perseguir com helicópteros, com agentes, com polícia corrupta, vai processar fazendeiros. Tem filme por aí no Netflix a respeito, acho que eu já vi uns 2 desses filmes, em que de repente a Monsanto está ali processando um fazendeiro
porque ela acha que o cara está, sei lá, repassando as sementes dele para alguém que não está pagando nada. Como assim você não está pagando nada? O que é uma coisa bastante exótica, porque, veja, a natureza, em princípio, deveria ser de todos, não se você usa sementes da Monsanto. Ela cria um ecossistema fechado pior que o da Apple. Agora vocês entendem por que eu não gosto muito da Apple. Eu não sou muito amigo desses ecossistemas que deixam você preso ali numa gaiola dourada. Então, a Monsanto acaba sendo uma empresa crudelíssima, né, que vai processar Deus e o mundo, vai ter intimidação, vai ter gente que vai morrer, é coisa de mafioso, não é? Algumas coisas são muito complicadas, porque vamos imaginar que de repente você está plantando as suas sementes ali e o vento leva, as sementes da Monsanto, e o vento leva isso para a propriedade do vizinho, não tem o que fazer. Né? E como é que você faz também para o Roundup? Isso é um fator interessante. Veja, se você estiver usando o Roundup na sua plantação, né, aquilo é borrifado, certo? Certo. Então, se ele é borrifado, ele pode atingir a fazenda do lado. Se atingir a fazenda do lado e o cara não tiver as sementes da Monsanto, adivinha o que acontece? Morre absolutamente tudo. Então o cara do lado fala, bom, algo me diz que eu vou ter que comprar sementes da Monsanto, senão vai morrer tudo, porque eu vou pegar aqui um respingo do Roundup do vizinho. Então, você fica todo mundo aprisionado no ecossistema, aliás, usar a palavra ecossistema, que é quase uma ironia, né? Num esquema absolutamente de exploração total, não é? A Monsanto processando absolutamente todo mundo, e aí o que acontece é que em algum momento surge um relatório que esse glifosato, que parece ser tão milagroso assim, né? Que beleza, é biodegradável, funciona tão bem com as sementes da Monsanto, que ele talvez seja a causa de linfoma non-Hodgkin, um tipo de câncer. Ups, a Monsanto fica desesperada. Como assim esse negócio faz mal? E aí o que acontece é outra coisa sórdida, absolutamente repulsiva, né, que a Monsanto começa a produzir papers científicos, a bancar pesquisas, a subornar, a fazer um monte de produção de contraprovas para tentar dizer que não tem nada disso, onde já se viu, e isso está super transparente. Né? Você tem processos que já aconteceram, e você percebe ali executivos tentando arrumar alguma maneira de sentar em cima. Isso é um comportamento que a gente já viu antes na indústria do tabaco, na indústria do petróleo, com o aquecimento global, a gente está vendo agora de novo com a Monsanto. Aí a Monsanto faz uma manobra completamente insana, na hora que ela percebe que ela vai sofrer milhares de processos por conta de câncer e outras doenças por causa do glifosato, ela se auto-vende para a Bayer. Eu não entendi, essa parte eu não entendi, mas a questão ainda está no ar. A questão é que, veja bem, você criou todo esse mecanismo absolutamente perverso em que aprisiona, né, as fazendas, e eu acho que isso é mais uma razão para eu ficar feliz de ter conseguido entrevistar a Mariângela Hungria, que é uma pesquisadora brasileira, que recebeu o equivalente ao prêmio Nobel, né, que não existe um prêmio Nobel da agricultura, né, o prêmio Nobel não tem essa categoria, mas um dos criadores da Revolução Verde criou o prêmio da World Food Organization, da Organização Mundial da Comida e da Alimentação, e a Mariângela Hungria, ela foi premiada justamente por oferecer uma alternativa a esse tipo de agricultura em que você está prisioneiro da Monsanto, porque você tem que comprar semente, comprar o Roundup, né? E ela está usando ali coisas que a própria natureza oferece. Veja, uma das suspeitas do efeito nocivo do glifosato é o seguinte: ele não ataca mamíferos, você é o gato, não. Ele ataca só bactérias, fungos e plantas em geral. Mas a questão é que a sua saúde depende de bactérias e fungos. Você tem um microbioma. E se o seu microbioma é afetado, a sua saúde é afetada. E aí, falando em microbioma, vamos falar agora de um milagre. Não é o milagre do glifosato, não é o milagre da Monsanto, do 2,4-D, do 2,4,5-T. É um milagre que tem a ver com saúde. Eu tenho um episódio, aliás, a última coisa que eu imaginava ver no canal Religion for Breakfast, né, Religião para o Café da Manhã, que é uma série que eu assisto, um canal que eu assisto no YouTube, que eu sempre recomendo aqui, era algum episódio sobre doenças ou sobre saúde, porque afinal é um canal sobre religião. Mas tem um episódio ali extremamente interessante
sobre como é que eu chamo isso? Uma denominação, uma seita, sei lá, americana, que são os Amish. Você já deve ter visto, tem um filme com Harrison Ford, se eu não me engano, que ele vai parar numa comunidade Amish. São aquelas comunidades que são super fechadas, que normalmente eles rejeitam tecnologia, vivem de um jeito bastante modesto, produzem tudo, são altamente independentes, normalmente o comportamento é muito controlado. Tem vários desse tipo lá, né? Tem vários. Aliás, uma boa parte da história dos Estados Unidos tem a ver com essas denominações religiosas fugindo da perseguição na Europa, certo? Certo. E os Amish estão lá. Ok. Mas os Amish têm, além de um estilo de vida bastante singular, eles têm uma coisa notória, muito interessante. As crianças têm muito menos alergia do que em qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo, sei lá, você pega numa certa faixa de idade, 25%, 40% das crianças têm algum tipo de alergia, os Amish têm 7%. Mas é assim, várias vezes menos, muito menos. Que esquisito, o que será que é? Será que tem a ver com a genética? Não, aí você vai ver, como quase todos eles vêm ali, ou da Alemanha ou da Suíça, vamos ver gente morando porque eles vivem em fazendas, basicamente, né? São fazendeiros. Né? Vamos ver fazendas na Suíça, que os caras têm o mesmo DNA, a mesma genética. Não. As crianças têm alergia, as pessoas têm alergia, né? Que coisa esquisita. Então, não é a genética, não é a fazenda, o que é, o que não é. Começa a comparar com várias comunidades do mundo todo, os caras continuam sendo uma exceção. E é lógico que poderia haver aqui alguma explicação de algum milagre divino. Quem sabe o fato de você viver numa comunidade tão estrita, assim, estreita e estrita literalmente, né? Ali eles têm que seguir o que eles chamam de Ordnung. Ordnung é a palavra em alemão para ordem. Eles têm um tipo de Ordnung, de ordem, de normas internas que são super rígidas, deve ser algum tipo de Sharia, uma versão cristã da Sharia, não é? Então, mas será que é isso? Será que Deus está protegendo? Aliás, uma coisa que eu sempre me pergunto, eu não sei, fica a pergunta aqui, por favor, alguém me responda, né? Por que as pessoas rezam para serem salvas se, em princípio, o cara não salvou o próprio filho quando ele precisava? Se ele não salvou o próprio filho, por que ele vai salvar você? Então, essa é uma questão teológica que eu deixo em aberto. Quem tiver uma resposta, por favor, me esclareça, eu vou ficar muito feliz. Mas voltando para os Amish, por que diabos os caras não têm alergia? Qual é o lance? E aí eles perceberam o seguinte, que as crianças Amish, elas vivem num ambiente de fazenda e eles criam gado e eles ordenham a vaca e colhem tudo. Eles são expostos a uma quantidade gigante de micro-organismos de outros animais, do solo. Então, desde cedo, as crianças têm o seu sistema imunológico exposto, né, a uma batelada do que eles estão chamando até de pó Amish. Daqui a pouco eles vão começar a exportar. A receita para a saúde agora é o pó Amish. Não é a religião Amish, não é a Ordnung, não é viver todo mundo junto e não fazer sexo e não se masturbar. Não, é o pó. Então, veja só que coincidência. É aquilo que está suspenso no ar, é o pó. Então não precisou ali de nenhum especialista em teologia, precisou de um especialista justamente em microbioma. Acontece que o modo de vida mais próximo à natureza dos Amish, né, no convívio ali com os animais, com as vacas, com o esterco, com aquela coisa toda que realmente não fez parte da minha infância, né, aquilo torna os caras, do ponto de vista de sistema imunológico, de imunidade, torna os caras muito mais resilientes, ao passo que quem vive em cidades, quem, sei lá, usa sabonete Protex, que é bactericida, quem passa, como é que chama, lisoforme no chão todo santo dia, perdão, engasguei aqui, para quem tem toque e fica arrancando pó de absolutamente tudo e tenta viver numa coisa que parece o universo das formas de Platão, más notícias. Os Amish é que tem razão, né, porque eles vivem numa comunhão, e olha que interessante, não é a comunhão divina, não é a comunhão com gente que é tudo igual geneticamente e também do ponto de vista cultural. Não, comunhão com a natureza. Mais uma prova de que realmente a gente não entende nada, né? Porque a gente está achando que às vezes são grandes triunfos da tecnologia, da ciência e da engenharia, são absolutos tiros no pé, porque ignoraram justamente isso. Você faz parte de coisas que de repente outros povos e outras culturas já tinham descoberto, que você faz parte do todo, né? Não tem como, imagina, não tem como você celebrar uma substância que simplesmente extingue a vida. Veja só,
Você existe, você anda, fala, pensa, etc. e tal, porque toda a energia que você tem vem justamente das plantas que fazem o milagre da fotossíntese, tá? E é o que a Monsanto tinha descoberto com o glifosato, é algo que mata, extingue. Então, se tivesse, sei lá, uma bomba de Roundup no planeta inteiro, o planeta acabava, extinguia a vida. Porque na hora que você mata todas as plantas, quanto tempo demora para tudo ir para o buraco? E é lógico, a gente volta para a questão do escrúpulo, né? Militares sem escrúpulos jogando agente laranja na floresta e provocando doenças absolutamente medonhas nos seus próprios soldados, em civis e pessoas inocentes, né? Pesquisadores que descobrem uma maneira simplesmente de aniquilar as formas de vida mais generosas do mundo, né? Executivos que vão sentar em cima de resultados que vão afetar a vida de 1 zilhão de pessoas porque eles querem continuar batendo bônus, né? A minha pergunta é, quando é que alguém vai inventar uma vacina contra a falta de escrúpulos? Não, nenhuma religião conseguiu isso, todos eles provavelmente vão à igreja, vão ao culto, não importa que culto vai, provavelmente devem rezar para que ninguém descubra o que eles fizeram, né? Alguma coisa tem que ser feita, mas eu acho que a gente está infelizmente numa época pouco propícia. Não é? O que os Trumps e Bolsonaros da vida estão espalhando o glifosato aí, um glifosato ético, né, que está matando qualquer forma de escrúpulo, de ética, de empatia, de senso de justiça, de responsabilidade, e só está nascendo erva daninha. Né? Nós estamos, é o triunfo das ervas daninhas. E o que a gente faz? Bom, a gente preserva aqui o nosso pequeno jardim, né? O radinho onde a gente a cada dia descobre com tudo que está à nossa volta, mesmo morando numa cidade, os pássaros, as plantas, a gente descobre aquilo que realmente nos completa, aquilo que realmente nos acolhe, aquilo do que a gente realmente depende, aquilo que a gente desaprendeu a ver e a reconhecer e a preservar e a amar durante tanto tempo por arrogância e por, é claro, falta de escrúpulos. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Desculpe pelas pequenas irregularidades nas nossas transmissões. Um grande abraço e até amanhã.